Então, boa tarde a todos. Meu nome é Gilberto, como vocês puderam perceber pela apresentação do curso. Hoje a gente vai começar a ministrar a segunda aula, que é a aula 2, que eu acho importante a gente ver nesse momento, uma vez que ela é essencial para a gente entender qual a proposta do curso. Então, primeiramente, vocês vão ter como tarefa, nesse segundo momento, ver o mito da caverna, que ele é essencial para a gente entender e para o início desse debate. Os alunos que não possuem internet, então, a gente disponibilizou o texto escrito. Considerando, então, que esse curso ele foi pensado para alunos do primeiro ano do ensino médio e que tem como objetivo ser uma introdução para a disciplina de filosofia, essa segunda aula, então, a gente vai utilizar o livro do professor Silvio Galo, que é usado em bastantes escolas estaduais aqui do nosso estado. Inclusive, onde eu estive fazendo estágio também foi esse o material, que é Filosofia e Experiência do Pensamento, no capítulo 1, titulado Filosofia, o que é isso? Na unidade 1, então, como pensamos. E esse é um dos livros que já falei, né, que a gente utiliza e vai estar também disponível aqui no ambiente do curso na forma PDF, então, que vocês podem acessar aos alunos que não possuem ele fisicamente. Então, de acordo com o professor Galo, a filosofia, então, ela nasce na Grécia como um modo de pensamento racional para a explicação dos fatos, abandonando-se, então, a ideia do mito e da religião como única forma de se explicar tudo. O pensamento então que é proposto, ele quer nos tirar do senso comum, o que a gente viu, né, que vocês vão ver durante o mito da caverna, que essa é uma das intenções de vocês verem esse vídeo nesse momento. Ah, ou seja, tem como objetivo mudar a concepção de como entendemos as coisas do mundo. E por que a gente tem, é importante ver esse vídeo, porque é importante a gente ter essa definição nesse momento. O curso se chama Uma Introdução à Filosofia a partir dos Direitos Humanos. Então, a ideia que eu tive é, de certa forma não é totalmente, relacionar a ideia, a necessidade de pensar os direitos humanos de uma outra forma, entendendo realmente qual é o seu significado, visando a sensibilidade que o tema realmente precisa, urgentemente precisa no nosso país. Então essa é a ideia, ou seja, a gente precisa abandonar o senso comum quando a gente pensa em direitos humanos, a gente precisa abandonar a ideia de que direitos humanos são coisas de bandidos, de defesa de terroristas, frases clássicas que a gente possui, direitos humanos para humanos direitos, essa concepção que levou ao pensamento e à criação desse curso. Então, é preciso abandonar esse entendimento que os direitos humanos servem para defender bandidos, fora da lei e terroristas. Logo, então, a gente tem que ver de antemão que há uma incompreensão sobre o tema dos direitos humanos que ela precisa ser desfeita. Então, para que se alcance a sensibilidade que o tema realmente precisa. E é uma tarefa, tem um gatinho aqui agora, e é uma das tarefas que a filosofia precisa se preocupar em discutir e se interessar nessa tarefa, como sendo uma forma, um meio de se desfazer esse direito, esse discurso. Esse também foi um assunto que eu tratei durante o meu estágio, né, nas escolas estaduais onde eu estive. Fiz um TCC voltado para esse tema, vendo aonde estão os direitos humanos dentro da escola, ou de que certa forma eu percebi eles dentro da escola e realizei a pesquisa. Adiante a gente vai ter uma aula então que vai buscar relacionar esses dois temas, filosofia, direitos humanos e o cotidiano escolar. Então, só adiantando um pouquinho. Então, voltando à explicação então do professor Galo, a filosofia nos convida a pensar de uma outra maneira, a fim de que possamos agir de outra forma em nossa vida, transformando o mundo. Fecha parênteses. Ou seja, transformar o conhecimento em ferramenta para a transformação dos discursos e, consequentemente, a sociedade que nos cerca. A filosofia, então, é uma forma de saber, entre muitos outros, e preocupa-se com a formação e estudo dos conceitos. Então, e por falar nos conceitos, então, que ele traz aqui agora, qual é o conceito de filosofia? A definição mais utilizada, que a gente encontrou, e eu fiz uma pesquisa também nos livros didáticos, que são esse primeiro material que vocês vão encontrar, né, como sendo alunos de primeiro ano, e tendo esse primeiro contato com a filosofia, a definição mais utilizada é amor ou amizade à sabedoria.
Então, para Aristóteles, a atividade racional, ou seja, de pensar e transformar o mundo, é a atividade mais digna entre os homens. A filosofia pode ser entendida de diferentes perspectivas, e aqui ele fala três perspectivas. Como busca da sabedoria, do saber que está fora de nós, como um trabalho de cada um em si, um modo de construir a própria vida, como uma reflexão interna que questiona todos os outros conhecimentos. Então, as duas primeiras concepções, elas levam à terceira, na medida em que ensinar que não se deve aceitar os conhecimentos sem questioná-los. Esse movimento de questionar e de não aceitar com passividade o que é transmitido a nós gera a necessidade de pensarmos o conhecimento recebido, transformando e criando outros conceitos. Então, será que quando a gente pensa o que são os direitos humanos, vindo do senso comum, de pessoas que não entendem, de pessoas que não são especialistas na área, de pessoas que simplesmente dão a sua opinião porque querem dar, né? Será que esse conhecimento, essa opinião, essa forma de, essa linguagem, ela é um conhecimento verdadeiro? A gente pode confiar, a gente pode levar em consideração o que é vindo dessas pessoas, levando essa concepção como sendo a única verdadeira? Então, é um dos questionamentos que a gente tem que levar em consideração já aqui no início, e essa é uma ideia do curso, né? Claro que vocês não vão ter essa bagagem já para definir ou para escrever sobre, ou relacionar sobre neste momento. A gente está recém na aula 2 e conforme a gente vai vendo os conteúdos, que eu pensei de uma forma que misture textos, explicações, aulas que vão só ajudar vocês a fazer esses links. No primeiro momento vocês vão ter o conhecimento, buscar e entender para depois relacionar. Então as habilidades elas vão sendo adquiridas conforme o curso vai acontecendo. Então, a reflexão sobre o conceito de democracia leva a outras inúmeras questões. O que é, para que serve, onde se aplica? Isso está dando um exemplo. Ou seja, ao pensarmos dessa forma, estamos questionando, mudando e construindo conceitos a nós próprios, sendo esse um movimento que não é próprio do filósofo, mas sim de todos os homens. Então, a atividade do pensar, de questionar e de relacionar e não receber só com passividade os conhecimentos não é uma ação que deve ser feita somente por quem estudou, por quem estuda filosofia, mas todos podem fazer isso, e é esse o movimento que a gente quer iniciar aqui também. De forma breve, aqui no livro do professor Galo tem um trecho que eu vou deixar como uma tarefa para vocês. Ela está constando lá no tempo, né, de preparo dessa aula. Então, nas páginas 15, 16, 17 e 18, a gente vai deixar como uma tarefa para vocês lerem e ingressarem mais nesse assunto. E vamos passar para a página 19, tá? Opinião é diferente de pensamento filosófico. A opinião tem a ver com o subjetivo, ou seja, o que o sujeito fala, que é esse momento que eu estava falando anteriormente, que a gente precisa levar em consideração que várias pessoas emitem opiniões sobre tudo, né? Então, o comentarista geral vai relacionar e vai falar sobre um assunto que aconteceu hoje e vai dar opinião sobre isso. Mas será que isso é um conhecimento, isso é um pensamento filosófico? Por exemplo, então, ser contra ou a favor de algo, de uma maneira rasa ou seguindo o que uma pessoa disse, sem esse aprofundamento, é típico da opinião e é o oposto do que propõe a filosofia. Então, voltou o gatinho aqui de novo, gente. Então, é essa diferenciação que a gente precisa ter quando a gente pensar em filosofia como sendo... Ele quer subir, então vamos lá. Como sendo um conhecimento verdadeiro, um conhecimento diferenciado do que é uma opinião, do que é o senso comum. Essa fuga do senso comum, essa fuga da mera opinião é o que uma das coisas, é claro que a gente está tendo aqui um curso básico, um curso inicial, a filosofia é muito mais ampla, a filosofia quer muito mais coisas, mas como um primeiro momento a gente tem que fixar essa ideia. E é essa ideia que está contida no livro do professor Silvio Galo, então, de
que a gente precisa abandonar a ideia de que a opinião é conhecimento, de que o senso comum é o conhecimento. Não quer dizer que no senso comum não existam coisas positivas e coisas que a gente precisa levar em consideração. A filosofia, então, ela parte da opinião para ir além, por meio da reflexão com uma formação de argumentos, considera que não há uma única verdade ou uma única forma de explicar algo, que é típico do debate de quem não se importa com a verdade no sentido amplo. Então, meramente dar uma opinião a favor, contra, sim ou não, é uma forma muito rasa e uma forma muito simplista de se ver as coisas. E os problemas filosóficos, os problemas que a gente pretende discutir, por exemplo, os direitos humanos, não podem ser vistos dessas formas. Eu sou a favor dos direitos humanos, eu sou contra os direitos humanos, porque eu acho que eles são coisas de bandido, defesa de bandido, eles são coisas de fora da lei, de terroristas, de comunistas que querem tomar o Brasil, essa coisa toda. Será que esse é um tipo de conhecimento que nós, enquanto pessoas que estamos estudando, professores, alunos engajados com conhecimento, temos a capacidade de replicar ou de se acomodar como sendo o único conhecimento que a gente tem? Será que a gente não precisa ir além, estudar realmente o que é, para ter uma visão e para poder formar argumentos a favor e contra, ou argumentos que consigam relacionar e buscar novos conceitos sobre o que são os direitos humanos, por exemplo? Então, uma primeira tarefa, numa primeira ideia que a gente tem que ter aqui nesse curso é pensar como vocês viram ou o que vocês já ouviram sobre o tema, né? A primeira aula foi uma apresentação, essa segunda aula está sendo uma aula para a gente explicar um pouco do conceito de filosofia. Claro, é uma forma muito breve, a gente tem que fazer 4 videoaulas, pelo menos 4 videoaulas, e eu tentei dividi-las de forma a apresentar o curso, a explicar para vocês o que é filosofia, a explicar para vocês no segundo momento o que são os direitos humanos, a tentar depois relacioná-los os direitos humanos e a filosofia no cotidiano escolar para vocês pensarem, será que os direitos humanos são o que as pessoas dizem que são, essas pessoas que não têm do senso comum, e aonde que a filosofia se encaixa nisso e por que que a filosofia deve se encaixar nisso? Tanto num conceito, numa ideia de se pensar um conceito, né? De pensar o propósito da filosofia enquanto um tipo de conhecimento que quer buscar argumentos, que quer fugir do senso comum, de uma ideia simplista, para pensar e construir novas formas de linguagens sobre um tema, tanto quanto uma disciplina que está que está contida no currículo escolar e que também tem que ter a preocupação de desfazer linguagens, né? Desfazer discursos errôneos. A professora Marilena Chauí, no livro Convite à Filosofia, ela trata de 4 formas, se não estou enganado, de que a linguagem pode ser utilizada. Numa delas é como um cosmético ou como um veneno, né? E que foi justamente isso que aconteceu com o discurso dos direitos humanos. O discurso dos direitos humanos ele foi negligenciado, ele foi falseado lá no pré-1964, que a gente vai ter essa aula ainda, né, como ele chega no Brasil, e a partir disso se construiu uma ideia totalmente oposta, uma ideia anti-direitos humanos. A gente tem agora um movimento anti-filosofia, ou seja, são 2 temas que estão sempre relacionados e que a gente precisa juntos construir uma nova forma de entendimento. Aí sim é comum encontrarmos pessoas assim totalmente contra os direitos humanos, por exemplo. Aliás, no Brasil são muitos, né? Mas será que essas pessoas sabem o que realmente os direitos humanos significam, onde estão e o que se propõem? Ou essas pessoas elas só seguem o que outras pessoas dizem ou opinam de uma forma desculpe, me fugiu a palavra agora, de uma forma rasa, né? Que, tipo assim, as mídias sociais hoje, a gente pode ver, é um monte de replicagem de situações desse tipo, sem que a gente entenda realmente o que são. O resultado de práticas dessas práticas são pessoas que não aceitam conhecimento dado, que não ficam somente no que ouviram de uma outra pessoa, sem questionar, sem verificar, né, numa sociedade atuante. Essa é a ideia do que a gente espera e do que a gente quer que um aluno de filosofia, que estuda filosofia, uma pessoa que se preocupa com o saber filosófico, tenha.
Tá bem, então? Muito obrigado. Essa foi a nossa primeira aula. Na segunda aula, desculpa, voltamos em breve.